Boa noite. Quero agradecer imensamente o convite da Gabriela, do Gabriel, para estar aqui. Eu cheguei agora, faz poucos dias, de uma viagem, e amanhã já estou indo para outra. Mas a agenda funcionou. Depois de tudo que eu ouvi, o artista ele funciona muito assim. Ele responde ao que o momento sugere. Eu queria não iniciar essa exposição falando, mas como eu vi que tem um piano, eu preciso me expressar através do piano. Pra vocês não se incomodarem, eu quero tocar uma obra que não tem valor cívico, mas que vai ao encontro do que o momento pede. É uma obra escrita por um compositor americano chamado Grande Fantasia Triunfal sobre o hino nacional brasileiro.
Agora eu posso falar. Quando um pianista, quando um músico vai interpretar uma obra, ele sempre lê o nome da obra. É uma berceuse, é um noturno, é uma valsa, é uma polonese. E isso parametriza a interpretação. Quando fui convidado a estar aqui, no Instituto de Formação de Líderes, a primeira questão que eu me fiz, e acho que todos nós deveríamos nos fazer, e é só sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês muito brevemente, é o que é um líder? Hoje em dia, entende-se liderança como sobrepor-se. Muitos entendem a liderança como fama. Eu sou famoso, logo eu mando, logo eu sou um líder. Muitos entendem como exercício de poder. Muitos entendem como erradicação da pobreza. Aí se diz, da pobreza, riqueza. Erradicar a pobreza. Logo fiz isso, sou um líder. Mas a questão que a gente tem que se fazer é outra. O Alexandre comentava que o que acontece entre o Senado e a Suprema Corte muitas vezes é isso, né? Quando a gente descobre algum meandro onde trabalhar, abre-se uma gaveta que não pode ser arejada e alguém que de alguma forma está vinculado a algo que não é correto, imediatamente recolhe qualquer tipo de pesquisa ou de acusação ou de levar à frente um progresso que é buscado, desejado por uma nação. O líder verdadeiro é aquele que olha para dentro dele. Quando você vai a um velório e a gente diz, está aqui um grande homem, foi um grande homem. Por quê? Porque ele era alto. Eu me lembro de um vídeo de YouTube da Madre Teresa de Calcutá, na ONU, em Nova York. Ela foi chamada a fazer um discurso e o protocolo não previa nada disso, mas na hora que ela entrou, todos ficaram de pé. Medalhas, penteados, bafos de perfume, todos de pé, diante daquela anã que passava com aquela veste tão rude, tão pobre. Ela foi ao microfone. Nova York, ONU, todo mundo de cabeça baixada. Primeira frase dela: vocês dizem que eu vim de um país pobre, mas pobreza maior eu encontrei aqui. A pobreza da ganância, a pobreza da indiferença. Ela começou a bater nos problemas anímicos do ser humano. Nós não resolvemos o problema de uma sociedade enquanto a gente não resolve os problemas que cada um de nós traz dentro de si. Os problemas de uma sociedade não passam de uma projeção ampliada dos problemas que cada um de nós tem. A gente quer resolver o problema do Brasil. Como que a gente vai fazer as próximas eleições? Olha para a tua vida hoje. Olha para a tua família hoje. Olha para dentro da tua alma humana, racional hoje. E é exatamente isso que a gente vê com uma corrente cultural que eu até algumas vezes penso que é proposital. Mas nessa corrente natural que acontece, enfim, na mídia, a gente vê, no meio cultural também, de modo natural, que é suplantar o que é a ordem verdadeira das coisas. Me explico. A Gabriela falava da beleza. Existem 3 transcendentais que habitam o ser humano. Na realidade são 4, mas a gente joga a luz sobre 3. O primeiro deles está radicado na alma humana racional, que é a nossa inteligência. A inteligência humana busca o quê? A verdade. A verdade da vida, a verdade dos fatos, a verdade. Quer dizer, não faria sentido nenhum alguém estar expondo a mentira e todo mundo estar prestando atenção. A não ser que haja um processo de massificação ou de lavagem cerebral coletiva, como infelizmente às vezes a gente vê acontecer. Claques, né, que ficam lá aplaudindo absurdos, né? Acho que vocês já entendem ao que me refiro. Mas nós queremos a verdade, a inteligência humana busca a verdade. Hoje, o que está acontecendo na sociedade? Questiona-se a verdade. Não existe mais verdade. Bom, se para você é verdadeiro, para mim pode ser que não seja. A tua verdade, a minha verdade. Um processo de relativização que impede qualquer capacidade de diálogo. Segunda característica da alma racional humana:
A vontade. A nossa vontade quer o quê? A vontade humana. O bem. O bem, não o que é bom. Chocolate é muito bom, mas para quem tem um diabetes não faz bem. Hoje as pessoas confundem o conceito de bem com bom, fruto dessa relativização cultural. A beleza é a conjunção da verdade com a bondade. Quando você vê algo que é belo e ao mesmo tempo você vê algo que é verdadeiro, aquilo te emociona, aquilo te comove. E é justamente pela porta da beleza que nós encontramos o acesso ao ser humano. A sociedade hoje relativista, excluindo os valores de verdade, excluindo os valores de verdadeiro, de bondade, excluindo o que é bom para você, pode ser que não seja bom para mim, o que é verdadeiro para você, encontra na beleza esse acesso para poder chegar ao ser humano. Existe uma corrente dentro do meio cultural que também quer destruir isso? Também. Hoje, o que a gente vê sobre manifestações artísticas é um verdadeiro descalabro. A arte, ela existe para nos elevar. A arte existe para recordar ao homem o que o homem é. A arte deve nos jogar para a transcendência que existe como aspecto fundamental da vida do ser humano. Aspecto da alma humana racional. Nós temos uma alma. Quando a gente diz que uma pessoa falecida foi um grande homem, a gente está falando sobre valores que não são tangíveis, que não são valores do bíceps, nem do tríceps, mas os valores da alma. E é por isso que eu trago a questão que trouxe logo no início, já encerrando essa minha fala para não estourar muito tempo. O líder não é aquilo que você faz. O líder não é somente aquilo que você busca fazer para poder ajudar outras pessoas, mas fundamentalmente o líder é aquilo que você é. E é o que você é, não na tua conta bancária, não na plaquinha que você ocupa na posição dentro da tua empresa, mas aquilo que você é dentro da tua alma. Quando você é uma pessoa reta, quando você é uma pessoa correta, quando você é uma pessoa íntegra, quando você realmente é um líder, você pode ser colocado em qualquer posto, em qualquer função, em qualquer posição. Porque você nunca vai temer nada nem ninguém. Porque existe dentro de você a liderança. E é impressionante a gente verificar como a beleza está resgatando esses aspectos. Dado que a verdade e a bondade estão sendo discutíveis, a beleza está sendo uma grande porta de acesso. Eu me lembro agora de uma apresentação que fiz num país... Tinha acabado de, enfim, tocar com orquestra e chegou uma pessoa que eu nunca vi. As pessoas depois de um concerto vêm conversar. E a pessoa ficou no final da fila e eu fui cumprimentando todo mundo. Eles estavam ao final, um casal muito elegante. E ele me fez uma única pergunta: Álvaro, o que eu tenho que fazer para mudar? Obviamente eu não respondi nada, mas pude perceber como o impacto daquela apresentação tocou a vida daquela pessoa. Lembro-me de uma outra situação, junto com um Papa, Bento XVI, com quem tive a chance de conversar algumas vezes, quando ele veio ao Brasil, e depois em Roma também houve um encontro de artistas, houve um encontro mundial de artistas. Estava lá Ennio Morricone, Andrea Bocelli, Santiago Calatrava, Susana Tamaro, um monte de artistas, eu estava lá também. E um menininho chegou para o Bento XVI. Eu vejo essa situação, fechando os meus olhos, eu vejo a situação novamente na minha frente. E fez uma pergunta católica. Perguntou: a minha catequista me disse que Jesus está na Eucaristia, mas como? Eu não vejo. Uma criança. E a resposta do Bento XVI, tentando ser o mais pedagógico possível, disse: mas não são somente aquelas coisas visíveis as que existem. Pensa, por exemplo, na corrente elétrica. Bento XVI falando isso para uma criança de 8 anos de idade. Pensa na corrente elétrica. A gente não vê os elétrons, mas a gente sabe que existe pelos efeitos. Pensa na tua inteligência. Nós não vemos a nossa inteligência, mas... E aí Bento XVI parou e me solta essa frase lapidar. Em realidade,
as coisas mais importantes da vida são aquelas que nós não vemos. E é verdade. E exatamente o que a gente não vê, mas absolutamente pode apalpar e mensurar, se radica na alma racional humana, na alma humana. Quando a gente descarta valores, quando a gente descarta Deus como régua moral, nesse exato momento é a lei do vale tudo, é a lei do oba-oba. Você faz o que você quiser, não existe uma régua moral, não existe um parâmetro de comportamento, não existe mais certo e errado, não existe mais verdadeiro, não existe mais falso, não existe mais nada. As coisas vão ser o que você quiser. E é por isso que a música com a qual eu trabalho, que é chamada de clássica, recebe esse nome precisamente por ser eterna. O que é um clássico? É aquilo que fala para o homem. É por isso que Beethoven fala para o homem, Mozart fala para o homem. E outros compositores, que eu não vou citar o nome, que tocam na rádio, que a indústria fonográfica insiste em colocar esse som ouvido abaixo dentro de nós, por interesses meramente econômicos, não são clássicos. Outros chamam de erudita. O que é uma música erudita? Porque esse nome do latim, ex rude, é uma música que quer te desembrutecer, ou seja, é uma música que quer fazer com que você comece a chegar na tua alma, porque é aí que se radicam os valores. Esse dia foi um dia intenso, de um monte de experiências, de comentários, de visões impressionantes. Aprendi muitíssimo. Mas a gente não pode se esquecer que toda transformação começa dentro de cada um de nós. Insisto, os problemas de uma sociedade, os problemas de uma nação, são projeções ampliadas dos problemas que cada um tem dentro de si. Olha para dentro de você agora. Existe alguma coisa na tua vida que, se acaso abrissem a gaveta, e se alguém da Suprema Corte telefonasse para você, você teria que abafar o caso? Existe uma coisa na tua vida hoje que você não gostaria que se soubesse, porque isso criaria um grande desconforto ético para as pessoas que te conhecem? Existe hoje na tua vida algo que, dentro da tua família, você poderia mudar para justamente consertar uma situação real de desconforto, de animosidade, de intriga, de briga, de rixa, de inveja, na tua família, hoje, na tua casa, e que você poderia consertar? Porque se você não conserta isso, é mentira que você vai querer consertar o Brasil. O teu problema, o meu problema, me incluo, todos nós, em primeiríssimo lugar somos nós. E é por isso que a gente tem que olhar para a nossa alma humana. É importante cuidar do corpo? Claro que sim. Fazer academia? Claro que sim. Aumentar o bíceps, o tríceps, o quadrúpedes, o que for. Vamos lá, né? Mas, em primeiríssimo lugar, a gente tem que olhar para as condições e as qualidades de liderança que podem ou não existir na nossa alma. Porque é aí que está todo o jogo da questão. E, em função dessas respostas, está em jogo tudo o que foi falado no dia de hoje. A teoria ela é muito bonita. A teoria ela cativa. Mas é a prática que mostra realmente se a gente está convencido de alguma ideia ou não. É interessante, e com isso eu realmente encerro, né? É impressionante a gente perceber como as salas de concerto estão lotadas, né? Porque estão lotadas. Eu tive aqui em alguns lugares, aqui no Brasil mesmo, né? Um pouco antes, 2 meses atrás, desde Belém do Pará até Porto Alegre, em Cuiabá, tudo esgotado. No Rio de Janeiro, tudo esgotado, o Teatro Municipal do Rio esgotado. Estive agora tocando em vários lugares e tive oportunidade de conversar com essas pessoas, né? Na Holanda, na Bélgica, na França, na Áustria, na República Tcheca, Eslováquia, Polônia, Itália. Fui para um monte de lugares agora e cheguei faz pouco. Tudo lotado. Mas a questão que eu quis provocar com essas pessoas que estavam presentes é: o que é valor para você? O que é o certo e errado para você? O que você cultiva como propósito da tua vida? E era incrível. 90%, 95% das pessoas, todos eles diziam já estar fartos do que a mídia propõe, do que, falando claro, muitas vezes a esquerda propõe.
os valores que excluem qualquer tipo de régua moral. As pessoas estão fartas. Isso me traz uma enorme alegria, né? Porque o líder, ele se move pela transformação, ele não se move pelo valor econômico, né? A gente morre e a conta bancária fica aqui, né? Eu lembro de uma pessoa que me disse: Álvaro, você precisaria receber uma pessoa, só que uma pessoa muito importante, né? E eu confesso para vocês que eu não entendi. Eu falei: como assim importante, né? Não, ele é muito importante. Eu falei: ele veste uma calça, primeiro uma perna, depois a outra? Então tá, já sei como falar com ele. Simples assim. A gente tem que parar de olhar para a pose. Isso cria muita insegurança nas pessoas, muita falta de maturidade que eu vejo nas relações, e muitas vezes relações que se transformam em utilitarismos, né? Você está perto de alguém, mas você quer saber o que aquela pessoa pode significar economicamente para você, empresarialmente para você, executivamente para você. A tua conta bancária vai ficar mais interessante ou não pela presença daquela pessoa. Existe um interesse de ver na pessoa do lado aqui um degrau. Isso empobrece as relações. E daqui não surgem líderes. Não surge. A liderança surge quando dentro da alma humana, minha e de vocês, existem valores verdadeiros, genuínos, de transformação. Aí a coisa dá certo, mas sempre olhando para dentro de si. Existe um compositor, e aí eu encerro a minha fala mesmo, chamado Beethoven, né? Ele é filho do segundo casamento. A mãe faleceu. A mãe faleceu, o pai faleceu. A mãe ficou viúva do primeiro casamento. E ela também perdeu um filhinho. Ela se casou, teve um filhinho, morreu o filhinho e o marido. Assim, questão de menos de um ano. Ficou viúva. Anos depois, ela conheceu uma outra pessoa, Johann van Beethoven, com quem teve 7 filhos. O primeiro faleceu, o número 5 faleceu, o número 6 faleceu, o número 7 faleceu, o compositor é o número 2. Só sobreviveram 2, 3 e 4. Incrível isso, colocando-se na situação dessa mãe, né, que perdeu 4 filhos, né, sobreviveram 3 do segundo casamento. E o Beethoven tinha um amor desesperado pela Maria, que era a irmãzinha menor, que faleceu com 1 ano de idade, a número 7. Só que antes que falecesse a Maria, a número 7, faleceu a mãe dele. Porque ele tinha uma enorme veneração. Por quê? Porque o pai era alcoólatra. Ele não se relacionava com o pai. E tudo isso quando o Beethoven tinha 16 anos de idade. Coloque-se na situação de uma pessoa com 16 anos de idade, tendo perdido 4 irmãos, o pai sendo alcoólatra, tendo perdido a mãe. E além disso ficou surdo. 10 anos depois, começou a aparecer os sintomas da surdez. Se ele não tivesse passado pelo que ele passou, ele não teria sido quem foi. A música de Beethoven, revolucionária, contestatária, que inclusive deu origem a um novo movimento na música, do classicismo para o romantismo, foi Beethoven quem começou o romantismo na música, apoia-se justamente nessa vivência cheia de desafios que ele teve. E do desafio surgiu o herói. Do desafio surgiu esse grande compositor, Beethoven. Eu sempre penso, às vezes, nele quando eu me deparo com os meus desafios pessoais. Não desafios de negócios, não desafios de palcos, não, desafios de lutas íntimas, porque essas são as únicas que realmente contam. As lutas dentro da alma. Como que eu me relaciono com essa pessoa? Eu tenho uma relação profissional de uso? Eu fiz alguma injustiça com alguém profissionalmente? Eu abusei de uma relação profissional? Eu sou leal aos meus amigos, sou leal à minha esposa, ao meu marido, aos meus filhos, ao meu negócio. O diretor de marketing de uma multinacional me dizia semana passada: Álvaro, o grande problema das empresas não é encontrar para contratação pessoas que tenham competência técnica. O grande problema é que hoje há muita falta de competência humana. Capacidade técnica você ensina como aperta o botão. O problema é a competência humana. E é aí que se radica o líder. Eu, do fundo do coração, desejo, para mim em primeiro lugar, mas também para todos vocês que estão aqui, que essa seja a luta verdadeira, o esforço verdadeiro. Porque é aí que a beleza vai começar a encontrar espaço dentro da vida de cada um de nós. Na alma humana racional. Obrigado.